Oi, Cris, oi, Débora, oi, eu mesmo. Que bom a gente estar junto aqui hoje para fazer mais uma vez esse papo gostoso, que é o Papo com Vida. Aliás, todas as nossas histórias, tudo que fazemos tem que ser com vida, não é verdade? Mas hoje a gente vai falar de vida na sua melhor expressão, porque vida para a gente é comunhão com Deus e comunhão com Deus é oração. Então hoje, no Papo com Vida, falamos sobre oração. A melhor parte da vida é poder compartilhar a vida, né, amiga? E compartilhar a vida com o Senhor e saber que Deus tem coisas para compartilhar conosco. Acho que isso traz vida para nós, traz esperança, traz alegria. Não é, Cris? É verdade. Não posso ir assim, né? Olha, gente, deixa eu explicar para vocês que a Cris está treinando para rir fora do microfone, pelo bem dos tímpanos aí, das pessoas que estão conosco. Mas a gente é muito feliz com a sua alegria, Cris. É verdade. Obrigado. É verdade que é muito feliz com a alegria, vou dizer a verdade, não. É verdade que a pastora Débora falou, né? Realmente, compartilhar a vida e deixar Deus também, né? Compartilhar um pouco dele sobre... Cancela, vamos de novo. De jeito nenhum, vai cancelar coisa nenhuma. Aqui não tem cancelamento. Cancelamento é coisa do capeta. Deus nos abençoe e eu abençoo a eu mesmo e eu abençoo a Deus não tem nada cancelado aqui. A senhora poderia sentar de novo e parar de ficar deitada em cima da mesa, porque as pessoas que estão vendo o nosso podcast não estão entendendo nada. Pessoal, na verdade é o seguinte, o Patrick deu um Monster pra Cris e ela não tá acostumada, e aí nós estamos aqui meio nervosos nesse momento. Mas deixa eu falar uma coisa Cris, presta atenção no que eu vou falar porque é importante. Para de chamar de pastora Débora, de pastor, porque os nossos amigos não têm nada a ver com isso. Eles não querem não querem ver podcast de crente. Dá licença, a gente já combinou antes de começar que você força do hábito parar com isso. Então tá bom. Dé, Gil e Cris, 10. ok? Senão nós vamos chamar aqui de Cris, Dutas, a parólia, aí vai ficar muito, né? Coisa linda. Bem, vamos começar então falando um pouco sobre isso. Quando Jesus morre naquela cruz, ele não morre na cruz apenas para a gente fazer oraçãozinha lá dizendo eu recebo Jesus, e para a gente ser feliz, e para ganhar dinheiro, para ter casamento legal, e para não ter doença. É muito mais que isso. Quando Deus enviou Jesus, e a Bíblia diz que ele veio para a terra para que a gente não precisasse padecer, para que a gente tivesse uma vida em abundância. Então, quando ele vem abrir caminho para a gente se relacionar com Deus, para a gente poder falar com Deus de novo, para a gente poder estar perto de Deus. E talvez o entendimento de que é muito mais do que ser abençoado, é ter esse relacionamento com Deus, seja o primeiro passo para a gente entender um pouco o que é oração. Que papel tem oração na sua vida, Dé? Eu acho que é exatamente sobre relacionamento, sobre comunhão, entender que o coração de Deus sempre esteve aberto para o ser humano e o Senhor sempre buscou esse relacionamento. Acho que muitas vezes nós fugimos de relacionamento quando nós não estamos bem, né? E o Senhor deseja nos reconectar com Ele, foi isso que Jesus veio fazer. Então, oração é vida, oração é relacionamento, oração é parceria, é amizade, oração é ter alguém que está com você o tempo todo, né? Muito mais do que isso, não é sobre um Deus distante, é sobre um Deus que mora em você, que habita em você. Isso é maravilhoso. Então é uma conversa com Deus e é maravilhoso porque isso abre esse caminho de relacionamento. Então, Dé está falando que a oração tem tudo a ver com relacionamento. Para você, Cris? Eu também vejo assim, também vivo assim, né? Com que a oração, ela se torna uma conversa. Eu falo com Deus, Deus fala comigo e automaticamente nessa conversa, nessa experiência, a gente cresce juntos, né? Ele revela coisas que tem no meu coração para estar mudando, para estar crescendo também nele. E também, automaticamente, ele também revela coisas do coração dele para minha vida. Peraí, Cris, como é essa história? Você está falando que oração, Deus fala com você? Deus vivo. E a palavra viva. Como que ele fala? Ele fala... Fala no meu coração. O coração não tem ouvido?
Ele fala através da palavra de Deus, mas fala também sussurrando às nossas vidas, ao nosso coração, à nossa mente, assim. A gente, né, eu sempre oro e falo, Deus, aquieta a minha alma, o que o Senhor tem para a minha vida. Muitas coisas, abro a Bíblia mesmo e conforme vou lendo, ele vai abrindo os meus olhos, abrindo o meu entendimento para que aquilo venha se tornar uma verdade em mim, né? Quando você fala Deus sussurra, como que é? Parece um pensamento que é novo, que você sabe que não é teu, mas está lá na tua cabeça. Como que é isso? É uma coisa muito louca. É como se fosse... não chega a ser um pensamento meu, porque o pensamento meu, às vezes a gente tem que até colocar, né, na balança e dizer, é meu, será mesmo isso, né? Mas é uma coisa assim, sei lá, eu sei que é a voz de Deus. É uma coisa loucura para os homens. E funciona? Funciona, claro. Faz 30 anos que eu tô escutando, ouvindo, fazendo, falando e aquela coisa. Eu acho que uma conversa supõe duas pessoas, né? Pelo menos, senão seria um monólogo. E eu acho que a ideia da oração não é um monólogo, né? É uma conversa onde você pode falar do teu coração para o Senhor, mas você pode ouvir sobre o coração de Deus, né? Eu acho que oração envolve muitas coisas, né? Envolve intercessão, quando você vai se colocar na brecha por assuntos, por pessoas, por acontecimentos. Então, eu acho que a gente tem que talvez dividir um pouco, né, a oração no sentido do relacionamento e do momento onde você está com o Senhor simplesmente para ser quem você é, para deixar com que Ele participe da tua vida, das coisas que você pensa e que você deseja, das coisas que você gostaria que acontecessem. Mas também tem aqueles momentos onde você entende que você tem um papel ativo no lugar da oração, no papel da intercessão, né? Quando você vai se colocar na brecha por coisas que o Senhor gosta e deseja realizar na Terra e Ele conta com a gente, né? E essa é uma outra história daí. Não sei se você já quer entrar nela. Não é sobre mim, né? É sobre o que a gente está falando. O que você falou, então, é que tem intercessão. Intercessão é um tipo de oração ou oração é uma coisa, intercessão é outra? O que é isso? Acho que talvez a gente não precise dividir muito, né? Mas eu acho que a gente começou falando que oração é um relacionamento. Eu acho que dentro de um relacionamento a gente também fala sobre necessidades. Então, quando a gente percebe que tem algumas coisas que o Senhor deseja que aconteçam na Terra, então Ele nos escolhe também para interceder por isso, para nos colocar na brecha por isso, para olhar para a própria palavra dEle e descobrir o que Ele já disse na palavra, quais foram as promessas que Ele já liberou. Eu creio que esse é o espírito da intercessão, quando você entende o que o Senhor deseja realizar na Terra e você entra junto com Ele, clamando por isso, lembrando o próprio Deus daquilo que Ele já determinou na palavra. Então, nós temos sim um papel ativo para trazer à existência coisas que o Senhor deseja. Cris, quando a Débora fala assim de concordar com Deus, você acha que o Espírito Santo tem alguma coisa a ver aí com a oração? E você pode falar alguma coisa para a gente sobre isso? Sim, até agora não me lembro aonde está escrito, mas... Na Bíblia. Na Bíblia, não, mas o versículo, né, que já é vou o achar Espírito Santo, ele ora, né, também com gemidos inexprimíveis. Então, a gente acaba tendo uma comunhão com ele, a ponto de orar, né, quando vamos orar, estar em concordância com Ele, estar também orando coisas que estão acontecendo na Terra, está acontecendo nas nossas vidas, está acontecendo, às vezes na vida, às vezes Deus nos leva a orar por pessoas específicas, né, que o Espírito Santo, pessoas específicas que o Espírito Santo nos lembra, e também tudo isso aí é o mover do Espírito Santo que vai Então você acha que o Espírito Santo vai movendo direção em nós para a gente interceder por situações específicas, por pessoas e tudo mais, como se ele estivesse soprando no nosso ouvido. Agora, ora por isso. Então, essa coisa de intercessão é um papel, é uma coisa que a gente tem que fazer, é um papel que a gente desempenha aí nos acontecimentos do mundo, da vida das pessoas, da história. Como que é? Eu acho que é incrível a forma como Deus escolheu se mover na Terra junto com os seres humanos, né? Deus não precisaria disso, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano, mas é como se Ele tivesse decidido, né, se limitar para que nós pudéssemos participar daquilo que Ele deseja realizar. E o versículo que a Cris estava falando está em Romanos 8, versículo 26, onde diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então, Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Com um clamor que não se pode nem explicar. Então, aquele que sonda mentes e corações e conhece todas as coisas, intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, é como se quando nós chegamos no nosso limite, nós não sabemos mais como orar, e nós não sabemos mais
né, o que fazer. Nós não estamos sozinhos. O Senhor liberou já o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar. E esse é o papel do Espírito Santo, principalmente, né, nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. Então, Deus nos escolheu para ajudá-lo, digamos assim, a trazer as coisas à existência na Terra, mas Ele não nos deixou sozinho nesse papel. Ele nos deu um amigo, um mestre, um companheiro, que é o Espírito Santo. É como se nós pudéssemos, com o nosso corpo, com a nossa mão, mover as coisas naturais e físicas, e com a nossa oração, como mãos espirituais, onde a gente move coisas que o nosso corpo não alcança. Você concorda com isso, Cris? Eu concordo. A oração, ela acessa lugares que a gente não consegue acessar naturalmente. Então, Deus nos move tanto em oração, para que realmente venha estar acontecendo coisas, ou venha estar somente intercedendo, porque não significa que o que a gente vai orar, Deus vai responder todas as coisas e vai fazer, mas Deus nos levanta para estar orando como esse canal, essa pessoa que vai realmente estar intercedendo sobre situações e sobre fatos, e Ele vai estar agindo conforme a vontade dEle. Mas nós somos levantados, né? Eu creio que nós temos um papel de oração tanto diária com Deus, quanto uma oração realmente mais específica, e muitas vezes em casos, em circunstâncias. É essa intercessão Isso. aí que a Débora estava falando. Débora, eu queria falar um pouco sobre a personalidade de Deus, porque algumas pessoas ultimamente têm trazido uma coisa que, na minha opinião, é um engano, que a oração é como um pensamento positivo, uma palavra positiva. Outros estão falando que a gente simplesmente está alinhando as moléculas assim, e a física quântica que faz com que as coisas vão acontecendo conforme a gente vai pensando e falando. Então o universo conspira em favor daqueles que pensam coisas boas. E aí não seria um Deus pessoal, seria simplesmente uma força de atração do universo, das coisas boas. O que você pensa? Deus é gente? Não, Deus não é gente, né? Mas Deus é uma pessoa, uma personalidade? 1 Coríntios 2 fala que o homem natural só entende das coisas naturais, né? E o homem espiritual entende das coisas espirituais. Então, por isso, você está dizendo, aqueles que pensam assim, só que é física quântica, que é atração, é o homem natural. Eu acho que eles estão o limite deles. Eu acho que eles estão buscando respostas naturais, né? Eu acho que o homem procura por coisas que ele possa compreender com a sua mente. E até que ele não possa se abrir para a realidade do mundo espiritual, e a oração é algo sobrenatural, né? A fé é algo sobrenatural. Você buscar conhecer a Deus de uma forma apenas humana e natural, você vai chegar numa parede uma hora, porque é como se você vai chegar num lugar que você não consegue passar através dele, né? E eu creio que o Senhor nos chama para olhar para a oração, para a vida com Deus, como uma janela, onde você chega lá e tudo se abre diante de você. Eu acho que a palavra de Deus é como uma janela, né? Que é aberta diante dos teus olhos para que você compreenda realidades que você jamais teria como compreender por você mesmo. Eu acredito que Deus é assim, né? Você vai passar a vida toda aprendendo sobre Deus, conhecendo a Deus, conhecendo o que Ele pensa, o que Ele diz e quem Ele é. E você não tem como descobrir isso por si só. Então é mais ou menos como o Doutor Estranho lá, abre um portal e passa para outra dimensão. O mundo espiritual e começa a cheio mover de nas outras. Uau, muitos isso portais. Aí. Deixa eu voltar um pouquinho. Cris, quando a gente está falando do Espírito Santo, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes eu vou elogiar essa mulher aqui, e aí eu tenho intenção de que ela realmente sinta quanto ela é. E faltam palavras, os sentimentos são maiores do que a capacidade de expressão. Será que é assim também? Porque nos faltam palavras, que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede através de nós. É como se nós tivéssemos mais intenções do que a nossa capacidade de comunicar com o céu. Você pensa que é isso? Eu penso que é isso. Eu penso que a gente é muito limitado nessa vida terrena, né? Nas coisas que a gente faz, que fala, que às vezes até, eu quero tal coisa, mas a visão de Deus é muito maior que aquilo. Então, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo e ele vem nos conduzir à oração, realmente existe algo mais para a gente estar acessando, estar orando, para estar, sabe, coisas que ocultas ali que ele vai estar revelando. Então, eu acredito que é dessa maneira mesmo. Eu queria fazer um comentário especial nesse momento e talvez vocês queiram acrescentar alguma coisa. No momento que nós estamos gravando esse podcast, mais de 5 milhões de pessoas se reuniram ou estão juntos num jejum baseado em Isaías capítulo 62, orando pelo povo de Israel.
Algumas coisas estão acontecendo que tornam esse momento muito singular na história. Nós sabemos que Israel, assim como ele está hoje, desde 1967, está firmado em Jerusalém. Entendemos como a capital única, eterna e indivisível do povo judeu. Mas não é assim que pensam todos. E hoje, nesse momento, esse ano é extremamente tenso. Primeiro porque tem o movimento da política em Israel, que assim como no Brasil, está dividindo a nação a ponto de pessoas que entendem da situação política em Israel estão falando que é possível que ecloda uma guerra civil nesses dias lá em Israel. Ao mesmo tempo que, pela primeira vez, o Irã está declarando que está completando a sua bomba atômica. Então, Irã com bomba atômica, a conjuntura da China apoiada pela... A Rússia apoiada pela China, todos conectada ao Irã. Então, um movimento externo de pressão política e pressão bélica está sobre Israel, ao mesmo tempo que dentro de Israel está dividido. Nunca esse Israel moderno teve um momento tão difícil, tão tenso, tão angustiante como eles estão vivendo agora. Nesse momento, 5 milhões de pessoas de todas as nações estão se levantando para dizer: Senhor, olha para a tua terra. O Senhor decidiu pôr teu nome sobre esse povo. O Senhor se chamou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é Israel. Então, hoje, todas essas pessoas, milhões de pessoas pelas nações, estão dobrando o joelho e dizendo: Senhor, põe Jerusalém por objeto de louvor na terra. Quando Jerusalém vai ser um objeto de louvor na terra de forma completa? Eu acho que isso vai acontecer quando Jesus colocar os pés em Jerusalém novamente. Eu acredito que até lá nós temos um papel ativo nesse processo. É como se nesses últimos dias Deus estivesse soando um alarme no céu, né? Reunindo o seu povo e colocando todo mundo para um foco, né? Eu acho que Deus tem assuntos que são comuns para todos, né? E eu acho que Israel, Jerusalém, os projetos de Deus que estão descritos no livro de Apocalipse, por muitos livros proféticos, envolvem Jerusalém, envolvem o povo de Israel, porque foi através desse povo que o Senhor escolheu que Jesus viria a essa terra, né? Que Deus viria a essa terra na pessoa de Jesus. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante para o Senhor. Eu vejo que, nesse tempo, a gente acaba se distraindo com isso, né? A gente se envolve com a nossa vida, com cada um com a sua igreja, com o seu ministério. Nós nos envolvemos com assuntos da nossa nação, da nossa cidade. E é como se, nesse momento, o Senhor está chamando todos, né? Todas as cidades, todas as igrejas, todas as nações. Levantando os nossos olhos para além de nós mesmos. Para colocar os olhos naquilo que, nesse momento, é importante para o Senhor, né? Para mim, é sobre isso. Cris, você pode falar um pouquinho sobre essa perspectiva de que nós oramos por coisas que são para nós oramos por coisas pessoais e isso é legítimo, mas me parece que a Bíblia fala de alguns personagens que tiveram grandes acontecimentos nas suas vidas pessoais quando eles estavam orando por outros, como Jó, por exemplo. A Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó quando este está orando por seus amigos. Nós vemos o próprio Paulo com o espinho na carne, alguma coisa que é uma necessidade, uma dor, ou alguma coisa que ele gostaria que fosse diferente, mas mesmo sem estar pleno no que ele gostaria que fosse, ele estava abençoando, escrevendo, tocando pessoas, discipulando nações através das suas cartas. A oração nos leva a pensar além de nós mesmos? Eu acredito que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, começa a ter um relacionamento com Ele, automaticamente, muitas vezes, a gente acaba orando pelas nossas vidas somente, mas a nossa mente vai abrindo e a nossa perspectiva começa a ser, não é mais só sobre a minha vida, é sobre Jesus, sobre a terra, é sobre Ele ser conhecido e a gente ser instrumento também dEle, a gente ser instrumento, cooperador dEle nessa terra. Então, conforme os nossos olhos, a nossa visão vão sendo alargadas, digamos assim, a gente também começa a enxergar os outros de outra forma e começa a parar de ficar só, né, que, sei lá, que eu seja abençoada, que aconteça comigo, que aconteça comigo. E a gente começa a ver as necessidades dos outros e a gente começa a entender que não é só sobre a minha vida, mas é sobre um reino, que é sobre a igreja, que é sobre pessoas. Então, isso faz com que a gente acabe não orando somente por nós. A gente ora por nós, claro, pelas nossas dificuldades, mas isso não é o centro, né? O centro acaba sendo Deus em nós
e automaticamente que ele vai estar sendo o centro nas nossas vidas, a gente também compartilha isso de uma forma de oração, orando pelas outras pessoas, para que outras pessoas venham estar sendo impactadas e que a gente seja instrumento de Deus aqui mesmo na Terra, para que essas pessoas também venham estar conhecendo, né, a Cristo e venham estar sendo impactadas com a oração. Nesse pensamento que a oração nos leva a pensar para além de nós mesmos e que a oração permite que a gente tenha nossa visão e horizonte ampliado. Débora, você percebe pessoas que acabam não entrando nessa dimensão porque acabam ficando com a sua fitinha, tocando a sua necessidade para Deus a vida inteira, tipo, eu quero um carrinho amarelo, Senhor, o carrinho amarelo, no outro dia o carrinho amarelo, amanhã carrinho amarelo, sei lá o que é o carrinho amarelo, é o marido parar de beber, sei lá o que é, mas fica tocando a sua fitinha lá a vida inteira, falando a mesma coisa e acaba perdendo toda a perspectiva. E o pior, se ganhar o carrinho amarelo, nem sabe mais o que falar com Deus. Talvez isso... Reclamando que tem que colocar gasolina, né? Se ganhar o carrinho amarelo, aí fala, mas era um Camaro. Aí não tem dinheiro para pôr gasolina, né? É isso aí. Eu acho que isso acaba sendo uma perspectiva medíocre sobre a vida, né? Como se Deus fosse alguém que estivesse ali apenas para suprir necessidades ou para trazer presentes, ou quem sabe a pessoa confunda o Senhor com Papai Noel, né? A gente usa às vezes essa... Ou com Exu. Eu lembrei isso daí, que uma vez o pastor, né, fez meu marido se vestir de Papai Noel numa rede. Num evento de jovens, né, muitos anos atrás, para fazer essa comparação, né, de que muitas pessoas veem o Senhor... O que aconteceu aí? Eu não quero ouvir isso. Então, posso responder a pergunta? Eu acho que a oração e aquilo que nós entendemos que o Senhor quer fazer na Terra é algo muito maior do que nós mesmos, né? O assunto é muito maior do que a nossa própria vida. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos pessoas que foram tão fundamentais nessa verdade, em exemplificar isso. Lembra que esses dias você estava falando sobre Esther, né? Aqueles no culto das mulheres. Eu acho que Esther é um exemplo de alguém que entendeu que para aquele tempo ela era chamada e era muito mais do que pela própria vida dela que ela se colocou em intercessão, né? Ela se colocou em intercessão pela vida de um povo. Talvez nós possamos olhar para a história de Daniel, né? E perceber como ele foi um homem que não abandonou esse lugar de relacionamento com Deus, de intercessão, independente das ameaças que chegaram sobre a vida dele. Eu acho que cada um dos profetas, né? Eu acho que o profeta Isaías foi alguém que trouxe a revelação de Deus, né? De quem seria Jesus e de como Jesus andaria nessa terra séculos antes de que Jesus, né, pisasse. Então, eu acho que tantas coisas nós podemos perceber e descobrir na palavra sobre a oração, a forma como homens e mulheres se moveram nesse papel profético, né? Trazendo para nós hoje a revelação do que é a verdadeira oração, do que é o relacionamento com Deus, de uma forma prática, né? Através da própria vida deles. Isso é outra coisa que é muito difícil para mim, ultrapassa a minha mente. Davi fala da crucificação como se ele estivesse assistindo aquilo acontecer. E ele viveu 1000 anos antes de Jesus. Isaías, Daniel e Davi, eles falam como se fosse um evangelho, como se eles estivessem vivendo as circunstâncias que depois vieram acontecer. E a parte mais louca para mim disso é que eles falam bastante coisa. 1/3 delas já aconteceu, mas aconteceu tão precisamente que faz eu sonhar com o restante das profecias, com aquilo que ainda vem, aquilo que está para acontecer. Mas a gente faz um bate-papo aqui, em algum momento, só sobre profecia, sobre palavra profética, e vamos descobrir aí a diferença entre profecia, adivinhação e horóscopo, porque senão vão dizer, ei, quem é? Vamos passar uma peneira aqui, vamos lá, tirar o Nostradamus do meio do Daniel, do Davi, e vamos descobrir o que é que vai acontecendo. Vamos lá, estamos falando de oração hoje e estamos falando de relacionamento com Deus. A Débora estava falando que existe uma perspectiva medíocre quando a gente fica pensando só na nossa necessidade, e existe uma perspectiva de quando nós abrimos nosso coração e a nossa mente para entender a vontade de Deus para o nosso tempo, para as circunstâncias, para a história da humanidade, e nós nos colocamos a interceder pelo cumprimento da vontade de Deus na Terra e o cumprimento da vontade de Deus pela vida de uma pessoa. Porque, por exemplo, Deus não tem desejo que a pessoa esteja doente. Então, quando nós vamos orar por uma pessoa que naquele momento apresenta uma doença, nós vamos concordar com Deus que aquela pessoa deveria estar sã.
Quando nós vamos orar para que uma família volte a se unir e volte para um casamento para ser restaurado, nós estamos concordando com Deus naquilo que Ele gerou para ser eterno. Então, esse caminho de concordar com Deus sobre a vontade dEle para uma circunstância pequena, ou para guerra sobre Israel, ou sobre Rússia, Ucrânia e tudo mais, concordar com Deus na vontade dEle, exige saber qual é a vontade de Deus. Porque talvez muita oração que se faça, a gente está orando para que não se cumpram palavras bíblicas sobre o tempo que nós estamos vivendo. E aí é outra história. Que a gente, Senhor, cura a terra, que todo mundo tenha paz e amor e sorria. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o bicho ia pegar, né? E depois o bicho vai para o abismo, mas agora está pegando. Talvez aqui está a importância da gente crescer no conhecimento da palavra todos os dias, né? Eu acho que a palavra de Deus tem tantas funções na nossa vida, né? A palavra de Deus nos dá linguagem para a nossa oração, para o nosso relacionamento com Deus. É como se, quando nós conhecemos mais uma pessoa, nós ampliamos a nossa conversa com essa pessoa, nós falamos de assuntos que nós não teríamos como falar antes sem conhecê-la. Então, acho que é isso que a palavra faz. Ela nos mostra quem Deus é, ela nos ensina os assuntos de Deus, mas ela também nos mostra quem nós fomos criados para ser, e ela ajusta a nossa vida, né? Ela nos mostra, então, qual é o caminho que nós devemos andar e quais são os valores e o estilo de vida do céu. Então, é como se não tem como você viver sem a palavra de Deus, né? Não tem como você dar conta da tua vida em todas as áreas, né? Profissional, emocional, relacionamentos, casamento, tudo, né? Nós precisamos da palavra de Deus como um guia, né? Como aquela que nos orienta. Você acabou de falar de Davi, né? Nós percebemos os salmos de Davi, ele está falando da vida dele, do dia a dia, dos desafios, ele está falando das lutas, ele está falando das angústias. É como se o coração... E pensa num atormentado, né? É como se o coração dele estivesse sendo aberto tantas vezes diante do Senhor com liberdade. Então, eu acho que é sobre isso, né? É sobre um relacionamento de liberdade, onde você... Tem muitas partes na Bíblia que você pode fazer a sua oração. Disso a sua oração vai pegar tanto ali algumas passagens de Davi, mas Filipenses, Colossenses, Efésios, tem tantos que você pode colocar isso e começar a ter a prática. Você pode orar a Bíblia? Pode orar a palavra. Uau! Deixa eu acertar uma coisa aqui. Eu chamei Davi de atormentado, mas né? eu acho que O senhor está vendo. muitos momentos ele foi atormentado. Ele passou por muitos tormentos, mas também era um homem cujo coração estava apacentado diante de Deus. Porque o mesmo homem que viu ali uma filha ser estuprada, 2 filhos serem assassinados, então ele passou por momentos terríveis, talvez algumas das coisas mais terríveis que possam acontecer com um ser humano. Por outro lado, ele é o mesmo Davi que diz que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes, guia-o águas tranquilas, refrigera a sua alma. Então, é muito interessante para ver que, ainda que em tormento, a oração nos coloca num lugar de paz e nos prepara para o dia de amanhã continuar tendo vida, apesar das dificuldades dos dias. Porque me parece que esses homens, apesar de terem relacionamento com Deus, não eram poupados completamente de sentir e viver as dores que fazem parte da história e da vida de todo mundo. Então a gente tem problema, a gente tem dor, ou quem ora é assim, tudo certo? Lá em João 14, se não me falha a memória, fala, né, que no mundo tereis aflições, né, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Eu vejo que muitas vezes as pessoas vivem de uma forma tipo, eu então ganhei na Mega Sena, né? Não vou mais ter nada, não vou... aceitei Jesus, então estou isenta de todas as coisas. Não, nós vamos ter aflições, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, nós vamos vencer todas elas, a gente vai vencendo algumas coisas de repente mas a gente vai estar caminhando sempre em Deus para que as coisas venham estar acontecendo. Então, com Ele, nós temos essa certeza de que nós vamos estar tendo essa paz, nós vamos estar tendo as coisas dele nas nossas vidas. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que a gente devia considerar sobre oração e milagres. A maior parte das pessoas miseráveis que ganham na Mega Sena, já que você falou... exemplo, a primeira coisa que vem na minha mente, né? Ganhar na Mega Sena é a primeira coisa que vem na sua mente? Não que vem na minha mente, né? Não veio na sua mente? Veio aonde? Vem na mente do povo do Brasil.
Tipo, algo, né? Sei lá, que as pessoas acham que vão ganhar na Mega Sena. E pronto, né? Tão rica, né? Claro que estão, né? Mas eu quero... Eu tô agradecendo o seu exemplo, porque a grande maioria das pessoas que ganha na Mega Sena, todo miserável que ganha na Mega Sena, praticamente todo, depois de 5, 10 anos, ainda vai voltar a ser um miserável. Não estou dizendo que não estou profetizando, assim vai acontecer. Mas a realidade é que a maioria das pessoas que não tem uma cultura financeira, quando ganham um grande volume de dinheiro, acabam perdendo muito rápido esse volume de dinheiro. Agora eu quero trazer essa realidade para as pessoas que vivem atrás de milagres. Porque as pessoas que vivem... O miserável que recebe milagres, o milagre que ele recebe não arranca ele da miséria. Então ele queria muito, eu tenho uma doença e eu queria muito que resolvesse a doença, e de repente ele recebe uma oração e fica sem a doença. Mas ele continua a vida miserável que tem, continua infeliz, continua triste, continua com problema nos relacionamentos familiares. Me parece que Deus quer fazer através da oração mais do que um milagre numa coisa específica da vida. Me parece que a oração é trazer para a comunhão com Ele, para que toda a vida seja transformada. Não apenas aquele, uau, aconteceu, instantâneo, pegou aquilo, mas seja uma construção de vida para ele não ser só o cara que ganhou na Mega Sena, porque efetivamente conhecer Jesus é mais que ganhar na Mega Sena, mas isso precisa ser transformacional, precisa transformar quem a pessoa é, não só a circunstância aonde a pessoa vive. Porque não tem jeito, se você pegar o porquinho lá da lama, das fezes que ele vive se rolando, dar um banho nele, colocar na sala da casa, a primeira vez que abrir a porta, ele volta para aquela lama, porque a miséria, a pocilga está no coração dele, né? É sobre identidade, na verdade, né? Eu creio que o Senhor veio para restaurar nossa identidade, para nos lembrar quem nós fomos criados para ser. Eu acredito que a oração nos ajuda nesse passo, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Cristo, né? nós entramos no nosso destino, mais nós descobrimos, né, quem o Senhor é e quem nós somos. Talvez aqui está a chave, né? Todos nós precisamos entender quem nós somos e nos conformarmos com essa forma, né? Então, lá em Romanos 12 fala, né, que ou a gente entra na forma de Deus ou a gente entra na forma do mundo. E o Senhor nos escolheu para um formato, né? E quando a gente olha para Jesus, nós descobrimos qual é a nossa forma, qual é a forma de viver, quais são, né, os sentimentos que nós intencionalmente vamos desenvolver e quais são aqueles dos quais nós vamos fugir, né? Qual é o estilo de vida do céu, enfim. Romanos, quando Débora fala de Romanos 12, ela está falando, não se conformem ou não tomem a forma do mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tem muita gente que recebe Jesus e acaba não tendo uma grande transformação na vida, né? Ou coisa triste, a pessoa fala, eu sou de Deus, só não faça negócio comigo que eu sou de Deus e sou um mambaio para fazer negócio. Eu sou de Deus e sou um cavalo para tratar minha mulher. Eu sou de Deus e sou um... né? O que é isso? Será que isso não é falta dessa palavra aí que transforma? Exatamente. Eu acho que todos nós estamos num processo, né? Eu acho que todos nós temos fraquezas, temos áreas que nós precisamos sermos aperfeiçoados. Eu acho que quando a pessoa para nesse aperfeiçoamento, né, quando ela acaba entendendo algumas coisas, mas não continua crescendo, ela não desenvolve novos hábitos, né? Eu creio que desenvolver novos hábitos é uma coisa que no começo é intencional e depois aquilo se torna parte da tua vida. Por exemplo, a gente levanta pela manhã, você não fica pensando, será que hoje eu vou escovar o dente ou não? Você já vai lá, é automático, porque aquilo é um hábito. Você sabe que a sua boca precisa daquela escova. E eu acho que talvez... algumas pessoas elas começam a sua caminhada na fé sem desenvolver novos hábitos. Então, ela acaba voltando, ela acaba, né, sendo apenas temporário aquela transformação de vida. Mas aí não nasceu de novo. E o Senhor nos chama para perseverar, né? Quando você fala que a gente vai, pela palavra de Deus, pela Bíblia, ganhando uma linguagem de oração, certamente não significa que a pessoa, quando conhece Jesus, vai ter uma super linguagem. Mas ela vai desenvolvendo essa linguagem à medida que essa palavra vai enchendo ela. É isso por aqui. Deixa eu pensar um pouquinho mais sobre as suas palavras.
Eu penso que a gente olhando para um bebê, ele tá lá, pá, pá, mamã, h, falando, e ele vai desenvolver a linguagem dele. Mas se você encontra uma pessoa de 25, 30 anos, vai, tem um problema mental? Não. Tem alguma deficiência? Não. Mas ele fala assim, não dá, né? Não tem esses caras aí que ficam 20 anos e não tem nada de Bíblia dentro e vira... Talvez a Cris, que tem 3 crianças em idade diferente em casa, né, Cris, possa ver a diferença da linguagem de cada um. Muda a linguagem, Cris? Muda bastante, primeiro, a um nível de maturidade. Conforme vai crescendo, né, vai também se alimentando. A Bíblia mesmo fala, né, que primeiro é o leite, depois vem alimentos sólidos. Então, a gente vai crescendo automaticamente só o leitinho, tipo, né, se a gente ficar só no leitinho aí, né, tudo grande assim, não ia dar muito certo, né? Não ia parar de pé, né? Que a gente, meu pai, minha mãe, né, saco vazio não para de pé. Ia ficar automaticamente, quando a gente vai crescendo, a gente precisa de mais constância da palavra de Deus, se aprofundar mais, ler, se encher mais. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um alimento sólido também, conversar, ter relacionamento com outras pessoas que sejam embasadas, né, na palavra de Deus, que buscam também isso, faz com que agregue e que a gente venha estar crescendo. Aí, a mesma forma, né, já que a pastora Dé falou, eu também não vou dar um boi, né, para uma criança recém-nascida. Então, também tem eu acho isso muito interessante, porque é o cuidado de Deus, né, quando a pessoa nasce de novo, realmente uma papinha, uma coisinha. Conforme ela deseja, ela vai crescendo, ela automaticamente vai se alimentando e ela vai, né, desejando também algo mais. Muito bom, muito bom. Para quem você acha que nós deveríamos dar um boi? Eu nunca vou esquecer uma coisa que o Danduque falou num dos acampamentos que ele veio para cá, né? Ela enfatizou a ideia de que, às vezes, o mesmo alimento para um é como se fosse um leite, para outro é como se fosse o pão, e para outro é como se fosse carne, para outro ainda como se fosse uma carne que sustenta um pouco mais. Porque eu acho que também tem a ver com a condição, a habilidade, né, com o momento que você está, que você tem de absorver aquela palavra, né? Talvez uma pessoa leia ali Romanos 12, que a gente acabou de falar, e ela tenha um nível de entendimento sobre aquilo. E outra entenda um pouquinho mais, e outra já tenha uma mente completamente aberta para enxergar a prática daquela palavra na vida dela. Então, é como se cada um de nós também vai olhando para a palavra e vai descobrindo coisas que não via antes. Por isso que a gente diz, leia a Bíblia centenas de vezes, leia o mesmo versículo uma vez, e 2, e 3, e por uma temporada, e uns anos depois, uns meses depois, volta lá e lê a mesma coisa, porque a capacidade que você tinha de absorver e compreender a primeira vez que você leu é muito diferente do que depois que você já cresceu na fé e você já avançou em alguns estágios do seu relacionamento com Deus. Então, é como se cada vez você consegue descobrir e se alimentar de uma forma diferente da mesma palavra, da mesma coisa, né? Mas engraçado é que esse texto aí foi hoje o nosso devocional com as crianças e elas falaram... Ei, o quê? Nossa, o quê? Devocional, né? A gente, toda manhã eu sento com as crianças e faço um devocional. Que idade tem seus filhos? Tem 4, 5 e 8 anos. 4, 5 e 8 anos, e vocês leem a Bíblia com eles todo dia? Lemos a Bíblia todos os dias, oramos e fizemos eles pensar.